Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da 18ª sessão extraordinária. Solicito, senhores vereadores, que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Suspende para poder fazer os pareceres. Bem, suspende os trabalhos por 10 minutos para que as comissões dê os pareceres. 10 minutos. Bom, reaberto os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Vinaldo. Nós vamos entrar agora na discussão do projeto, senhor presidente? Sim, e vamos entrar na discussão dos projetos. Eu gostaria de arguir o artigo 233, 3 favorável e 3 contrário. Defiro o pedido de Vossa Excelência. 3 vereadores falam a favor e 3 vereadores falam contra. Favorável, vereador Lauri Rocha. Lauri Rocha. Não pode agora ainda. Vai orientar ele agora. Não pode. Veja bem, ainda... Eu vou falar pelo 151, você articula lá. Articular. Vai articular, eu vou falar pelo... Não tá. Pela ordem, senhor presidente. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo 151. Tem a palavra o vereador Edmilson pelo 51. Na sequência, eu suspendo por mais 5 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu posso trocar, eu quero falar pela liderança do pessoal ao invés de 151. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente, eu também quero falar por 151. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu gostaria aqui de fazer pelo menos uma fala inicial, não falei no começo, porque outros parlamentares que têm a mesma linha de pensamento nossa falaram. Me apresentar, eu sou vereador Edmilson, professor, servidor público. Eu estava ouvindo ali uma pessoa falando na galeria que tinha um vereador do PSOL que ia votar contra. Então quero me dirigir a quem estava falando. Eu sou Edmilson, vereador, professor, educador e vou votar contra qualquer tipo de retrocesso ao funcionalismo público. Quero cumprimentar e parabenizar o pessoal do Sindeducação que está aqui. Quero cumprimentar também o pessoal do Sindileges, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Legislativo, que está aqui e fez diversas paralisações para chegar até as votações importantes que eles tiveram aqui na Câmara e as vitórias importantes que eles tiveram. Eu gostaria só de relembrar, eu ouvi atentamente o vereador Maurício Gucci falando aqui que ele está propondo uma emenda para reajuste. Dizer que essa emenda que foi dita por outros parlamentares, eu estou assinando também, é uma emenda de 8%, por que não 5,48% e 8%? Porque a gente respeita o que foi negociado, independente das nossas divergências com a direção do sindicato. O que foi negociado apresentou 8%, nós achamos que é justo que foi para a negociação colocar 8% aqui, a pauta que vocês levaram lá, independente das nossas diferenças. Porque a gente entende que esse é um momento importante de unidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu gostaria de relembrar o vereador Maurício Gucci, dizer, não é só problema do reajuste. Vereador Maurício Gucci, Vossa Excelência sabe que na educação hoje municipal, nós temos mais de 50% dos diretores que são cargos comissionados, são apadrinhados políticos que estão na direção das escolas. E é o que a gente quer concurso público. Queremos que abra concurso público.
Nós sabemos hoje do drama que acontece, para citar um caso, que são os técnicos e farmacêuticos, os práticos e os farmacêuticos, que estão indo para a unidade, não tem novas contratações, as filas são quilométricas e sobra para o trabalhador explicar. Dizer mais, vereador Maurício Guti, o ano retrasado, o prefeito Guti mandou para cá uma proposta. E essa proposta foi aprovada por essa casa, não era o ideal, mas foi aprovada. E o que aconteceu no ano seguinte? Ele mandou uma proposta para desfazer a lei anterior, dizendo que tinha que ter apenas o 2%. Ele só pagou, ou a prefeitura só pagou, porque teve uma decisão judicial. Então, dizer para vocês que estão visitando essa casa, que a gente vai fazer tudo o que for possível e impossível para que os trabalhadores e servidores públicos tenham seus direitos respeitados. Eu sei que tem muitos vereadores aqui que têm posição diferente da minha, que acha que o 2% está bom. Eu não acho que está bom, porque quem carrega nas costas a prefeitura são os servidores públicos municipais. Mas também nós assistimos nessa Câmara Municipal nova, nessa legislatura, muitos vereadores que têm vindo para a tribuna para poder lacrar nas redes sociais. Muitos utilizam a tribuna para lacrar e muitos vão a repartições públicas para humilhar servidores públicos. E depois dizem, nós somos a favor dos servidores, não é isso. Agora chegou a hora do vamos ver. Eu quero saber se esses parlamentares que vêm para a tribuna para lacrar, eu quero ver se lacra agora votando contra os 2%. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da gente ver quem é e quem não é. Quem está e quem não está. Porque é fácil. É muito fácil chutar a porta de um consultório médico, pôr o dedo na cara de uma profissional. Aí é fácil. E chegar aqui, pôr a cauda entre as pernas e votar 2% para o funcionalismo. Eu estou aqui, vou ver e nós vamos fazer o verdadeiro debate que tem que ser feito aqui. Não vamos nos acovardar. Eu acho que essa votação não deveria nem acontecer hoje. Por uma razão simples. Se tem uma negociação em curso com as entidades de classe, se essa negociação está acontecendo e tem uma paralisação marcada para segunda-feira, o que o prefeito deveria fazer é respeitar o servidor. A primeira proposta era para segunda. Respeitar o servidor e dizer, olha, quando a gente terminar, esgotar as negociações, a gente manda a proposta. E não mandar da forma que foi feita, como veio para cá. E por fim, porque está terminando o meu tempo, dizer que essa emenda, tem muita gente que fala, vocês estão apresentando a emenda, mas vocês não têm os índices, os cálculos. Nós temos. Nós sabemos que tem recurso sim para pagar. Tem recurso para pagar. Basta deixar de continuar pagando publicidade na Rede Globo, que custa milhões, para mostrar o que não existe, que vai sobrar dinheiro para o servidor e para a servidora pública. No mais, contem com esse vereador e contem com os vereadores que já falaram aqui, que assinaram a emenda, que eu faço questão de nominar. Vereador Marcelo Seminaldo, vereadora Janete Pietá, vereadora Fernanda Curti, vereador Rômulo Ornelas, que assinaram. Estamos juntos nessa luta e nessa briga. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou pedir para que as pessoas aí da galeria, por favor, deixa o vereador falar, na sequência, aplaude ou vai, tranquilo. Mas senão a gente não escuta o que o vereador fala. Eu peço que vocês se mantenham calmos e em silêncio, para que a gente escute o que a Janete vai falar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Janete. Pelo artigo 151, senhor presidente. Tem a palavra pelo 51. Senhor presidente, eu estou aqui com o que nós fizemos em emenda ao projeto, que é um projeto que nega tudo o que o prefeito Lucas Sanches falou quando pré-candidato ou candidato a prefeito. Que valorização do funcionário público é 2%, é uma vergonha. É uma vergonha,
Porque a inflação está, todos sabemos, a mais de 5%. Mas não é só isso, senhor presidente. Nós queremos deixar bem claro que também o Vale Alimentação e Refeição tem que aumentar no mínimo 20%. O ideal seria como a inflação. Mas eu quero aqui prestar a minha homenagem às professoras e os professores. Dizer que é uma vergonha os professores que não são efetivos, eventuais, ter um salário hora e somente salário hora. É uma vergonha. É uma vergonha também outros funcionários que, posteriormente eu falarei, ganham menos do que um salário mínimo. Sem falar os professores e professoras que deveriam ganhar o salário mínimo nacional. Quero também, nesse momento, valorizar a enfermagem. E valorizar a enfermagem com uma jornada semanal de 30 horas. Eu quero prestar a minha homenagem a vocês que fazem a política pública da cidade. A greve é justa e estamos juntos. 8% já! Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Do outro lado. Pelo 151. Tem a palavra a vereadora Fernanda, pelo 151. Eu quero aqui dialogar com os nobres colegas vereadores que são funcionários públicos. Quero me dirigir ao nobre colega vereador, delegado Gustavo Mesquita, me dirigir ao vereador Daniel Santos, me dirigir ao vereador Gilvan Passos, me dirigir aos demais vereadores e vereadoras que são do funcionalismo público, a se sensibilizar com essa categoria que é evidente. Basta ir em qualquer unidade dessa cidade que vocês vão verificar que essa categoria está adoecendo. O funcionalismo público de Guarulhos está trabalhando em condições insalubres. Professoras da rede municipal estão sofrendo perseguição dentro das escolas e não tem material adequado para trabalhar. Não tem mais profissional de apoio para garantir o suporte para as crianças que precisam de suporte porque compõem o quadro de crianças com deficiência. Nós também precisamos lembrar que o plano de carreira dos profissionais da educação foi alterado no final da gestão do Guti e também representou um retrocesso para essa categoria. Quero lembrar que os profissionais da saúde estão trabalhando sem insumo, estão trabalhando sem medicação. Basta ir no HMU, basta ir em qualquer unidade básica de saúde dessa cidade, que vocês vão verificar as condições insalubres que o funcionalismo vem atuando. E mesmo assim, essas pessoas estão lá na ponta diariamente para prestar o serviço público para o povo de Guarulhos. Não é justo a gente ver os reajustes que tiveram nos salários da Câmara Municipal e da Prefeitura na gestão anterior, e agora a gente não dá um reajuste equivalente ao que essa casa recebeu para quem também trabalha por essa cidade. E aí eu quero, humildemente, convidar os nobres colegas a irem prestar atendimento numa UBS como essas pessoas prestam. Fica lá o dia inteiro para atender o povo e ver como é. Eu convido os nobres colegas a irem para dentro de uma escola e ver o que diariamente as professoras e professores estão passando e passar um dia de trabalho no lugar dessas pessoas. Se a gente for lá um dia, vai verificar que esse reajuste, ele é absurdo e não é compatível com o que essa categoria merece. E é por isso que a oposição vai lutar. E eu queria ver também, assim, concordo com o vereador Edmilson, quero ver quem lacra na internet, lacrar aqui na frente do povo, porque na internet é fácil. Quero ver no tete a tete com o povo aqui dentro. Obrigada, presidente. Vereador Guto, eu peço para que Vossa Excelência coloque a gravata. Sim, sim. Para usar o microfone. Tá bom. Senão, Vossa Excelência não vai ter a palavra. Infelizmente.
Bem, eu vou falar e peço que vocês me escutem. O dono do projeto de aumento de salário para os funcionários da Prefeitura Municipal é do prefeito. O da Câmara é de minha autoria, eu retirei o projeto para reestudo. Então, eu não posso retirar uma coisa que eu não tenho poder. Então, por favor, o líder está aqui, o Geraldo Celestino. Guto Tavares, obrigado pelo meu pedido. Tem a palavra. Pela liderança do PDT. Tem a palavra. Olha, eu vou, infelizmente, se vocês não deixarem que a Câmara Municipal, eleita por 900 mil pessoas, que tem direito a voto, não ficarem tranquilas e deixar que a gente continue os trabalhos, eu vou ser obrigado a fazer o quê? Esvaziar o plenário. É simples. Eu não tenho problema. Eu estou pedindo encarecidamente, por favor, que fiquem. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Todo mundo vai falar, deixa o garoto falar. Tem a palavra, vereador. Pela liderança do PDT. Tem a palavra. Senhor presidente. Ele só fala em sessão que não tem pauta séria. Presidente, peço por favor para restabelecer meu tempo. O seu tempo já está ali, ó, parado, 4h53. Pode seguir. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Venho falar aqui pela liderança do PDT. Primeiro, desejar uma boa tarde aí a todos os servidores públicos, ao STAP, à diretoria do STAP que está aqui presente. E começar aqui... a indiferença é o peso morto da história. Acho que a gente está aqui para tomar posicionamento, às vezes um posicionamento mais crítico, às vezes um posicionamento mais favorável, mas jamais a gente pode se omitir de um debate tão importante quanto esse. E eu começo falando aqui, né, acompanhei atentamente todas as falas que me antecederam aqui, em relação à vereadora Janete Pietá, a qual eu tenho o maior respeito por ela, pelo ex-prefeito Eloy Pietá, mas quando o Eloy foi prefeito, o reajuste era 1%, não era nem 2%. Essa é uma questão que precisa ser dita aqui. Eu quero continuar minha palavra dizendo o seguinte. Para vocês que não me conhecem ainda, meu nome é Guto Tavares, eu sou jornalista, sou servidor público de carreira da Prefeitura de Guarulhos. Meu pai trabalhava na Proguaru, pintando guia e varrendo rua. Minha mãe trabalhou até os 70 anos de idade numa creche, servindo alimentação para as crianças pela Proguaru. Então, eu jamais, como eu já disse aqui em outro momento, e eu não quero ficar fazendo politicagem aqui, vou entrar nesse assunto, eu jamais poderia votar favorável ao reajuste salarial dos servidores menor que a inflação. Isso já está dito. Eu não preciso ficar fazendo politicagem aqui, porque eu já falei aqui nessa casa, inclusive, nessa tribuna. Agora sim, eu já sei que tem uns grupos de WhatsApp aí que já está detonando, porque o Guto votou assim pela deliberação. Pessoal, didáticos, são servidores públicos, pessoas esclarecidas e inteligentes. Para você poder votar um projeto, ele tem que ser deliberado. Senão não tem votação. Então, essa é a questão da deliberação do projeto. Eu me posicionei, sim. Continuando aqui a minha fala, eu percebo também, e o vereador ele é livre para votar como ele bem entender, mas eu percebo também uma manobra política que muitos de nós sabemos, a maioria sabe, que o vereador a gente não tem autonomia jurídica para fazer emenda num projeto que é da prefeitura. Isso é para fazer o debate político, faz parte, é da política, eu respeito, mas tem uma emenda aqui, foi sugerida uma emenda para o reajuste igual da inflação.
pelo meu colega vereador Maurício Guti, e o prefeito, então, o Guti, sequer deu reajuste, foi 0%. Então a gente tem que fazer aqui o debate de maneira mais séria e crítica. Então já me posiciono aqui, deixando claro ao STAP e aos servidores públicos que eu não voto favorável no reajuste salarial menor que a inflação, não farei isso. E aproveito para falar também das outras demandas dos servidores públicos, especialmente em relação aos operacionais, aos servidores operacionais que sequer recebem um salário mínimo. Eles complementam o salário mínimo por meio de um abono. Então peço também ao governo do prefeito Lucas, que está começando, é um governo que tem aí 4 meses, para que a gente possa lançar um olhar sobre a questão dos servidores operacionais que recebem menos de um salário mínimo, e a gente tem que dar atenção, e são mais de 1.200 servidores, e não é digno, é imoral um servidor receber menos que um salário mínimo para trabalhar na cidade de Guarulhos. Eu sei que complementa pelo abono, mas a demanda da categoria é para que seja atendido e aumentado para cima de um salário mínimo. Assim a questão desses operacionais. E por fim, também a vereadora Fernanda Curti me citou na fala dela. Sim, Fernanda, eu sou servidor público da prefeitura. Não? Então fui mal informado. Bom, enfim, a assessoria comentou que tinha falado. Mas, enfim, de qualquer maneira, para concluir a minha fala aqui, presidente, coloquei o meu posicionamento. Na semana passada, numa sessão, o senhor até de uma maneira didática, né, fez uma reflexão, perguntando se esse vereador é da base ou não é, porque é do PDT. Sim, eu estou no projeto com o prefeito Lucas. Eu acho que é um projeto a longo de 4 anos. O governo está começando e a gente tem que observar como vai ser o desenrolar dos fatos. Obrigado, presidente. Bem, eu já informo os vereadores que quem usar a palavra já vai se habituando com o pronunciamento das pessoas. Senhor presidente. Entendeu? Não sou obrigado a vice, não. Já chegou a parecer? Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Qual é a questão de ordem? Eu gostaria Vai falar pela liderança? Não, senhor presidente, pela questão de ordem. Qual é a questão de ordem? Eu quero saber se o meu nome foi citado na fala anterior. Deixa. Aqui vale. Vou falar sim, vou falar. Barulho. Vou falar. Vereadora Janete, honestamente, com esse barulho não dá para ouvir se a senhora foi citada ou se não. Fala. Mas tudo bem. Eu vou conceder. Obrigada, senhor da mesma presidente. forma Tá que bom. a senhora conclua a sua questão de ordem. Sim. Ponto. Senhor presidente, em primeiro lugar, a Federação Rede PSOL tem um compromisso muito grande com os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e dessa cidade. E aí, senhor presidente, eu quero, nesse momento, conclamar, em vez de ficar citando o passado, olha o presente. O prefeito, nesse momento, se chama Lucas Sanches, que foi vereador aqui conosco. E também eu quero deixar bem claro a todas e a todos que eu não sou correia de transmissão de nenhum homem. Me respeitem enquanto mulher que tem posição. Porque muitos, quando me viram chegar aqui, achavam que eu ia ficar lá submissa, ligando. Não, eu sou uma mulher de posição. E aí, isso se chama a misoginia. Mulher não pensa, mulher não tem posição. Eu tenho posição e não me compare com ninguém. E também não venha o passado sem colocar o contexto total. Que eu, sabendo que ia ter essa linda provocação, que eu não me importo, mas terminou meu tempo, eu vou continuar depois. Mas saibam que eu estou aqui com
com essa corrente indígena que se diz coragem. E eu tenho coragem de enfrentar todos e tudo, porque eu sou uma mulher parlamentar e critiquem a mim e não a quem quer que seja. Pela ordem, presidente. Quer um chazinho? Pela ordem, a vereadora Pela liderança da Federação tem Brasil a palavra. da Esperança. Pela liderança. Presidente, o prefeito Lucas, que aqui eu quero endossar a palavra da vereadora Janete, o debate que está colocado nessa casa é sobre o reajuste salarial que o prefeito Lucas está dando para o funcionalismo público de Guarulhos. Então, vou pedir para a base se atentar a essa discussão, porque agora também não dá para titubear. Eu vi vários vereadores aqui defender o nome de Polícia Municipal para a Guarda. Por que agora não vem aqui defender um reajuste salarial digno para a Guarda Municipal de Guarulhos? Eu vi muitos vereadores e vereadoras subir aqui para dizer que precisa resolver a saúde, que precisa resolver a educação, que precisa resolver a assistência social. Parte da resolução dos problemas passa pela valorização dos servidores e servidoras públicos dessa cidade. Por que agora nós não estamos falando disso? O prefeito Lucas prometeu melhorar a cidade de Guarulhos em vários aspectos. Eu quero saber como é que o prefeito vai melhorar o serviço público dessa cidade sem o funcionalismo público que está aqui há anos prestando serviço para Guarulhos, sem contar as outras pessoas que passaram no concurso e estão aguardando ser chamada. Ora, dinheiro para contratar a empresa terceirizada tem, mas para chamar pessoas do concurso e valorizar servidor não tem? Isso é uma escolha de onde é que você vai usar o orçamento da cidade. E o prefeito Lucas está seguindo a mesma cartilha do prefeito Guti, priorizando o recurso para iniciativa privada. Não quer colocar dinheiro na coisa pública. Isso é inadmissível, isso fragiliza o serviço público dessa cidade, porque são esses profissionais que lá diariamente sabem quais são os problemas que estão afetando cada munícipe. E eu quero lembrar vocês que alguns vereadores dessa casa, inclusive o próprio prefeito Lucas, já foi várias vezes nas unidades constranger servidor, colocar a população contra o funcionalismo, e agora o mínimo era dar dignidade para essa categoria. Repito, se o prefeito Lucas é tão diferente do Guti, tem que mandar uma proposta diferente do Guti. Uma proposta que respeita o funcionalismo. E a gente já sabe que não é tão diferente assim, porque boa parte do secretariado, boa parte de quem está na administração, nos grandes cargos do primeiro e do segundo escalão desse governo, é a mesma galera do Guti. É por isso que vocês não estão vendo diferença. Ele se vendeu como mudança na eleição, inclusive falou que ia valorizar os servidores públicos e fez igual o Guti. Lembra quando o Guti foi no caminhão do STAP dizer que ia valorizar os servidores? O Lucas fez a mesma coisa e está aí o projeto da prefeitura. Seria de bom tom, se o prefeito realmente quer resolver os serviços públicos dessa cidade, seria de bom tom que ele retirasse o projeto e que negociasse com a categoria. Tem que haver negociação. Se não negocia, é porque não está interessado em ouvir o povo. E se não quer ouvir o funcionalismo da cidade, que trabalha todos os dias para fazer a coisa pública funcionar, vocês acham que ele vai ouvir o restante da cidade de Guarulhos que precisa do serviço público? Não vai. O prefeito tem que sair da rede social, parar de fazer videozinho para a internet, mostrando uma realidade que não existe, e ir lá fazer igual ele fazia quando era vereador. Quando era vereador, ele ia lá no hospital, ele ia nas escolas. Por que não vai agora conversar com o funcionalismo? Tem que ir agora falar com o povo e explicar pessoalmente por que ele quer esse reajuste absurdo, esse reajuste ofensivo com essa categoria. Para finalizar aqui meu tempo de fala, eu não posso deixar de mencionar que estou sentindo falta da presença do vereador Kleber. Quer dizer que em dia de sessão séria, o dia de debate sério, o vereador não pode falar.
porque ele não consegue vir aqui falar para o funcionalismo público, não consegue vir falar no tete a tete com o povo, porque é outro que se esconde nas redes sociais. Nas redes sociais não pode falar com 500 mil pessoas. Fala com o povo aqui pessoalmente, vereador. Tá calado por quê? Na frente do povo não vale? No dia que o assunto é sério, o vereador não pode se manifestar. Isso mostra a relevância do vereador dentro dessa casa. Quando tem pauta séria, o governo pede para ficar calado, que a gente sabe que o vereador não cumpre um papel sério nessa casa. Se cumprisse, estaria aqui, ó, defendendo o funcionalismo público. Vereadora, divulgou que foi lá na manifestação. Concluir, a hora de falar com o povo é aqui, vereador. Obrigada, presidente. Presidente, pelo segundo. Pelo segundo tem a palavra o vereador Leandro. Obrigado, presidente. Bom, como meu finado pai dizia, né? A alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo, né? E eu tô vendo que se monta, às vezes, um verdadeiro circo em torno de uma discussão tão séria. Evidentemente, 2%, claro que 2% é pouco para o servidor público, todos sabem. Para quem recebe é pouco, para quem paga às vezes é muito. A gente tem que entender como estão as contas públicas da cidade, né? E eu queria falar para vocês diretamente, tá? Diretamente, Só um minuto. Bom, o manifesto é direito de vocês, tem que manifestar mesmo, é o direito do povo e a casa do povo. Jamais vou pedir para que vocês se calem, né? Porém, eu tenho uma proposta aqui muito interessante, que agora eu acho que é a hora de um divisor de águas para mostrar quem realmente está do lado do servidor público ou quem vai fazer só teatro aqui. Usar isso aqui como um verdadeiro circo. Eu tenho um termo aqui de acordo e de compromisso para os vereadores que estão ao lado dos servidores públicos assinarem. É um termo muito simples, né? Os vereadores assinam aqui um termo de compromisso doando 30%, que foi o aumento do salário do vereador, doando 30% do salário do vereador para as associações ligadas aos servidores e ao funcionalismo público. Então, é muito fácil. Eu gostaria de restabelecer meu tempo, presidente. Minha proposta... Pode continuar, vereador. Temos que aprender a falar de qualquer forma. Não dá. Então, gente, é uma proposta boa para vocês. E para concluir, vereador, presidente, para concluir, então, convoco aqui os vereadores que vão votar, junto com o servidor público, que são contra os 2%, está aqui, ó, um termo de compromisso, doando 30% do salário para as associações e entidades ligadas ao servidor público municipal. É uma forma de protesto digna, justa. Então convoco aqui os vereadores que assinem Dourado, o termo. O seu tempo já está encerrado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pessoal. Pela ordem, vereador, presidente. Pela ordem. Pessoal, que ele me conhece, pela ordem ou pelo 5-1? Pelo 5-1, presidente. Tem a palavra. Eu compreendo até um pouco da fala do vereador Leandro Dourado, mas eu o convido para ir lá no Jardim Fortaleza, onde eu tenho um trabalho social há mais de 4 anos, e parte do meu salário fica lá para a minha população, que atende mais de 400 crianças, famílias que precisam de auxílio. Aonde o poder público não atende, lá estamos nós para atender. A minha colocação aqui, pessoal, o meu não é não contra o prefeito. Durante esses anos atrás, aí eu estava junto de vocês aí. Hoje eu estou aqui constituinte por 5.094 votos. Votos de verdade.
Agora, se colocar aqui para assinar um documento, porque é contrário aos 2%, onde a cidade que nós temos 2.200 servidores que recebem R$ 1.460. É uma vergonha. Eu estive nos últimos 4 anos do lado desses trabalhadores. Maurício é testemunha viva, o Marcelinho é testemunha viva. Eu estive com esses trabalhadores. O meu não é não ao aumento do servidor. O meu não é o não aos 2% que está sendo dado para o servidor. Então, eu convido meu amigo Leandro Dourado, a Associação Bom Exemplo está aberta lá. Vai lá visitar a associação. O trabalho que nós fazemos em prol da sociedade, em prol daquelas crianças carentes, em prol de um povo que necessita de auxílio, que não tem saneamento básico, não tem infraestrutura, nós estamos lá para proteger aquele povo. Eu não nasci vereador. Se daqui 4 anos eu não estiver aqui, eu vou estar aí. Mas eu vou continuar sendo biriba. A causa existe e a causa é legítima. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Rafa Marques. Pelo 151. Tem a palavra. Senhor presidente, público nos acompanha, vou ser bem sucinto, retorno aqui para justificar meu voto. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafa Marques, sou servidor de carreira. Com muito orgulho, vereadora Fernanda, policial municipal, GCM, pouco importa a nomenclatura, o que importa é a atitude na rua e a guarda está aí para provar o que ela é capaz, tá? Como a senhora quis mencionar indiretamente a minha pessoa, o meu voto é contrário aos 2% também. Estou junto com os servidores. Agora, vir aqui no microfone, jogar para a torcida... Pergunte aos servidores da casa aqui do Legislativo, está aqui o Juliano na minha frente, do sindicato, tem diversos servidores, junto com as senhoras e os senhores aí sentados, qual foi a luta que a comissão, que eu sou o presidente, Comissão de Funcionalismo e Administração, fez para que os senhores não tivessem os salários rebaixados. É público isso. Foi aqui nessa casa votada, e eles sabem o trabalho que nós fizemos aqui. Agora, vir aqui para ser aplaudido, utilizando narrativas de estar a favor do servidor, sem apresentar dados, sem nada, é difícil, vereadora Fernanda. Mas, para encerrar, que eu vou justificar, estou com vocês, servidores, sou contrário aos 2%, servidor merece muito mais. Nós já estamos 8 anos amargando aí, do último governo, os 2% por ano, 1%. Quando acabar o nosso mandato, igual o Biriba falou, eu volto para a base. Então, tudo que tiver contra o servidor, eu irei experimentar no futuro. Não tem como eu ser contra o servidor. A minha comissão recebe semanalmente servidores de diversas carreiras que sequer possuem um plano de carreira. Servidores que ganham menos de um salário mínimo. Portas abertas. Está ali, ó, levantou a mão que conversou comigo. Então não adianta vir aqui, utilizar o microfone e colocar a torcida contra os vereadores ou a favor. Vamos esclarecer a população. Meu voto vai ser contra os 2%, mas nós justificamos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Bem, é o seguinte, está suspensa a sessão por 10 minutos até chegar aos pareceres. Exatamente. Ok? Obrigado. Vamos, Geraldo. O artigo 233. Bem, reabertos os trabalhos, os pareceres das comissões já chegaram a esta presidência, à mesa da Câmara. Então, a palavra para o vereador Geraldo Celestino. Vai iniciar a votação, senhor presidente? Eu vou arguir o artigo 233 do Regimento Interno, 3 favoráveis e 3 contrários para encaminhar e... Defiro o pedido de Vossa Excelência. Quem vai falar a favor? Favorável ao projeto, vereador Lauri Rocha, vereador Danilo Gomes e Geraldo Celestino. E os vereadores que vão falar o contrário? Senhor presidente, antes disso, eu queria entender um processo. Nós apresentamos uma emenda. O senhor Edmilson, vai ler a emenda. Eu peço para Vossa Excelência... Eu gostaria de que se lesse a emenda. Me dá os nomes
dos 3 vereadores que vão falar contrário ao projeto. Eu já tenho os nomes, presidente, mas antes, eu queria fazer uma questão de ordem. Essas 3 falas, elas são sobre no momento da discussão dos projetos, correto? Para encaminhar, sim, liberado, sim. é o que diz o nosso regimento. Sim, Perfeito. sim. Pelo nosso bloco de oposição, falarão a vereadora Janete Pietá. Não tem acordo, vereador. Sem acordo. Vamos lá? O bloco de oposição, vereadora Janete Rocha Pietá, vereador Rômulo Ornelas e vereador Edmilson. São os 3 que falarão. E agradeço a compreensão do vereador Marcelo Seminaldo, que está na mesa, não poderia falar, e agradeço a compreensão da vereadora Fernanda Curti, que compôs aqui com a gente. Obrigado, senhor Inclusive, vereador, eu dei a palavra para todos se manifestar até agora, o 5-1, liderança, ok. Estamos esperando os pareceres e liberei para que cada um se pronunciasse da maneira que se achar necessário. Em discussão, o projeto e as emendas apresentadas em plenário. Informamos que as emendas apresentadas pelo vereador Maurício Gucci ao projeto foram rejeitadas nas comissões designadas. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa. Encerrada... Pela ordem, senhor presidente, antes de encerrar, na verdade, eu gostaria primeiro de fazer o encaminhamento e, como é praxe na presidência de Vossa Excelência, até para o público que está aqui entender, eu gostaria de que fosse feita a leitura. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Por favor, senhor secretário, para a leitura da emenda. Pela ordem, presidente. Emenda... Não, você fala. Emenda modificativa em plenário número 5 de 2025 do projeto de lei 178 de 2025. Modifique-se os artigos 1º e 3º do projeto de lei 178 de 2025, passando a ter a seguinte redação: ficam reajustados em 8%, retroativos a maio de 2025, sobre os valores praticados em abril de 2025, os salários, subsídios, vencimentos e retribuições pecuniárias dos cargos, funções e empregos da administração pública direta do município de Guarulhos e do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais Guarulhos e PREF. Artigo 3º. A Lei 8.092, de 22/12 de 2022, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação para os servidores públicos municipais, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo único. O valor do vale-refeição e do vale-alimentação fica fixado em R$ 1.392 e sobre o valor do benefício será descontado dos servidores os percentuais abaixo indicados de acordo com as faixas de vencimento conforme segue. O valor mensal da cesta básica fica fixado em R$ 420, devendo ser concedido aos servidores com remuneração de até R$ 8.000. Sobre o valor do benefício recebido de que trata este artigo, será descontado do servidor o percentual correspondente à sua faixa de vencimentos, conforme o quadro a seguir. Sala das Sessões, 8 de maio de 2025, assinam a presente emenda os vereadores Edmilson Souza, Marcelo Seminaldo, Fernanda Curti, Janete Pietá e Rômulo Ornelas, presidente. Pela ordem, presidente. Agora estamos em discussão. O primeiro a falar, o vereador Lauri Rocha. Esse vereador, em respeito a todos, abre mão da sua fala. Muito obrigado. Então, para falar contrário, a vereadora Janete Rocha Pietá. Não, tranquilo, vereadora. A senhora que tem a palavra. Estamos em discussão. E quer alguém falar? Rômulo. Edmilson. Tem a palavra. Primeiramente, o Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer essa fala aqui, já falei inicialmente, dizer que é um momento muito importante para a Câmara Municipal. Primeiro que essa nova legislatura teve uma renovação de vereadores aqui. E nós vamos
agora verificar se essa renovação foi mais do mesmo ou se foi uma renovação para valer. Já foi dito aqui, mas nunca é demais repetir, nós temos enfrentado desde fevereiro um modelo, desde a retomada, um modelo de mandatos parlamentares nessa casa que usam a tribuna o tempo inteiro para poder gerar cortes para as redes sociais e para a internet. Essa legislatura, infelizmente, tem se pautado por vereadores que, ao invés de estar ao lado dos servidores públicos, prefere chutar a porta daqueles que estão trabalhando para fazer sensacionalismo e eleitoralismo barato o tempo inteiro. Infelizmente, essa legislatura tem se marcado, embora ela seja curta, por um total descompromisso sobre os temas mais sérios da cidade. E são justamente esses parlamentares e esses vereadores que hoje estão no mais absoluto silêncio. No dia de ontem, eu estava aqui numa reunião na sala, ao lado, e eu fui chamado aqui para poder verificar uma situação que um vereador, e posso até nominá-lo, vereador Kleber Ribeiro, pediu a ajuda de 3 GCMs, e foi lá com os 3 GCMs para retirar uma professora que deixou de estar trabalhando para fazer a luta e vir aqui defender a categoria dela. E ele foi até aí para poder colocar ela para fora. Dizer mais, que talvez, vereador, naquele momento que Vossa Excelência estava querendo calar a voz de uma professora, de uma educadora, que está sofrendo na sala de aula pelas diversas dificuldades, talvez agora fosse o momento de Vossa Excelência usar a tribuna e se dirigir não só a ela, mas ao conjunto. Eu sei que tem várias categorias aqui, mas em especial ao conjunto de professores e professoras e especialistas de educação, educadores que estão aqui. Talvez seja mais justo, eu não sou obrigado a concordar com a ideia de ninguém, mas a gente tem que ter honestidade intelectual de vir à tribuna e defender os nossos pontos de vista, como nós estamos fazendo. Quando eu disse que era uma cortina de fumaça, estavam tentando enganar os trabalhadores da GCM, colocando o nome de polícia, a lei aprovada por essa Câmara não durou um mês, ela foi derrubada. Eu disse que eu queria saber quando viesse maio, quando chegasse maio, aqueles que estavam lá, fazendo lacração na tribuna, dizendo agora todo mundo é polícia, eu queria ver se em maio viessem aqui defender os interesses salariais, inclusive da GCM. Eu me sinto aqui na tribuna muito incomodado quando aqueles que estão escalados 3 para defender, favorável ao projeto, eu quero ouvir a defesa. É muito ruim ter 3 e os 3 declinarem. Eu espero que os outros 2 vereadores da base falem, tragam os dados para a gente. Por que só 2%? Porque a gente tem condição de entender. Vocês merecem uma explicação. Por que 2% e não pelo menos a inflação? Não estamos falando de reposição. A reposição é muito maior que isso. A reposição das perdas do período inteiro. Aí as pessoas preferem o anonimato conveniente de apertar um botão de sim ou não. A hora que a gente apertar o botão deste terminal, sim ou não, ao reajuste vergonhoso de 2%, nós não estamos apenas apertando um botão, a gente está colocando uma situação de desalento àqueles que vieram aqui para ter uma resposta positiva desse legislativo. Apertar sim ou não ali não é um simples aperto, é colocar aqui ou não, ou tirar a esperança desses profissionais que vieram até aqui hoje para recorrer à Câmara Municipal. É hora da Câmara Municipal dizer, nós queremos debater melhor, nós queremos que tenha, por que não tem audiência pública para a gente discutir o projeto? Por que a gente não chama uma audiência pública? Onde vem aqui, apresente os números, onde de preferência uma audiência pública no período noturno, que todo mundo possa participar com mais tranquilidade, e onde vem aqui o secretário que elaborou essa proposta, o próprio líder do governo possa ter o direito à palavra e falar por que chegou essa proposta. Nós
que somos servidores públicos também estamos temporariamente como vereadores, que a gente possa falar, os servidores possam vir e pedir a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico olhando daqui, eu imagino o nó na garganta que está de várias pessoas ali que gostariam de ter 1 minuto de fala aqui. 1 minuto. 1 minuto de fala para poder dizer algumas coisas que talvez alguns vereadores não saibam e precisam saber antes de votar esse projeto. Eu sei que a democracia é o melhor do sistema e ela tem um monte de defeitos, mas a gente precisa efetivamente dizer: esse projeto que está sendo apresentado é um projeto que prejudica diretamente os servidores e as servidoras. É isso. Nós só estamos querendo dizer o seguinte, e não é que 8% vai resolver todos os problemas, é muito pouco. A gente sabe que é muito pouco, mas se o governo quiser estender a mão, se o governo quiser fazer um gesto, ele poderia fazer dizendo: olha, vamos até a inflação, vamos chegar no valor. E para concluir, senhor presidente, gostaria de dialogar aqui com o vereador Leandro Dourado. Vereador Leandro Dourado, não é caso aqui de doar os nossos salários, não é caso aqui de fazer nenhuma ação que nos deixe... Senhor presidente, parece que alguém foi retirado aí. Senhor presidente, para encerrar, parece que retiraram alguém ali. Senhor presidente, para encerrar, eu só gostaria de dizer... Vereador Dourado, que é meu amigo, respeito muito. Dourado, não é com esse tipo de gesto que a gente vai resolver, até porque esses trabalhadores que vieram aqui, não é uma doação do nosso salário, não é filantropia. Eles têm direito a ter um salário digno. Eles vieram aqui não atrás de migalhas, eles vieram atrás do reconhecimento enquanto servidores e servidoras públicas. Então não adianta a gente tergiversar, vamos fazer o que é real do debate. Eu vi e faço de novo um apelo. Peço aos líderes aqui, deixem os vereadores falarem. O vereador Kleber estava ali querendo falar. Eu discordo dele, mas deixa ele falar. Deixa ele falar, porque é importante ele falar o que ele pensa. Para concluir, vereador. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora, para falar a favor do projeto, Danilo Gomes. Presidente, em respeito à população que está aqui, aos funcionários, também abro mão. Então, com a palavra para falar a favor do projeto, contra o projeto, a vereadora Janete Rocha Pietá. Tem a palavra. Vereadora Janete. Senhores... Tem a palavra. Obrigada. Essa Câmara vive um momento decisivo da história política da cidade, porque é muito fácil falar em valorização. Mas eu quero aqui defender a nossa proposta que deixa bem claro que 8%. E eu quero falar para vocês aonde nós modificamos o projeto do prefeito Lucas, que está aqui propondo apenas 2%. Aonde se lê 2%, a nossa proposta foi 8%. Como muito bem disse o vereador Edmilson, e eu quero dizer para vocês que aqui nós somos um grupo que não temos medo de ser minoria, mas dizer aquilo que nós defendemos. E aí eu quero saudar a vereadora Fernanda, PT, que também... estamos falando só 3. O ideal é que todos tivessem direito de falar. Mas existe um mecanismo, vocês estão vendo a brincadeira, o mecanismo é 3 e, na verdade, os únicos que estão aqui falando e dizendo o que pensa e o que leu e o que estudou, até agora fomos 2, somos 2, né? Então, deixar bem claro e aqui fazer uma homenagem a uma professora que ontem foi humilhada. Aqui é a Casa do Povo e não adianta por dizer misógino querer tirar, porque é misoginia mesmo.
Quero dizer mais, que aqui está o depoimento de um professor que diz que eles querem respeito, porque as condições de trabalho é crítica e terrível. Ora, 2% para quem enfrenta uma sala lotada de 35 alunos, entre eles alguns que não têm condição, que são incluídos, mas que muitas vezes o professor sozinho, porque não tem aquele professor para dar assistência àquele que foi incluído, é uma vergonha. Eu não ouvi bem o que você falou, mas alfabetização tem que ser individual. Eu estou tentando aqui defendê-los num texto que não daria para falar tudo, mas mostrar, e eu estou pegando a questão da educação. Também vou pegar a questão da saúde, que muitas vezes o trabalhador da saúde fica sozinho e agredido pela população porque pensa que eles são culpados pela falta de médico ou medicamento. Então, na verdade, vocês fazem a política pública acontecer. E, por isso, nós defendemos 8%. 8% não resolve o problema, como colocou o professor, que não citarei o nome, que mostra a realidade enfrentada no mercado ao comprar o arroz, feijão, ao comprar a gasolina e o passeio com a família e os brinquedos do filho. Então, o que nós estamos aqui, pode alguns acharem que é muito fácil o que nós estamos falando aqui, mas nós, e eu sei muito bem o que é a vida de quem não consegue com seu salário nem pagar o que precisa, que dirá dar dignidade à vida dos seus filhos e à vida da sua família. Então, senhores e senhoras, eu quero deixar bem claro que nós, exatamente, paga aluguel. Muitas são mães solos, né? Mães solos, trabalham e não só ela leva o sustento, o pão, né? Então, é lógico que tem outras realidades que não vai dar tempo de enfrentar. Mas por isso é que nós fizemos essa emenda de plenário, dizendo que 8% é o mínimo que se pode dar. Mas, mais do que isso, essa emenda deixa bem claro que também tem que ter um reajuste econômico em relação à questão da cesta e do vale transporte. Então, vale alimentação, é isso mesmo, eu falei isso. Para finalizar, vejam, eu queria falar para vocês que o mecanismo que nós temos é defender e defender tudo. Nós já ficamos nessa casa, não aqui, mas na Câmara Antiga, até as 5 horas da manhã. Vocês acham que é agradável a gente ficar aqui enfrentando o silêncio? Mas é um silêncio que vai, não o silêncio daqueles que querem refletir, mas o silêncio que vai acarretar uma péssima condição de vida dos trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade. Por isso, eu quero deixar bem claro, o que vai ser aprovado aqui
não vai ser satisfatório. O ideal seria reabrir a negociação com o sindicato para os trabalhadores serem ouvidos. O ideal seria, já que no projeto de lei, na emenda, nós estamos colocando que é retroativo a 1º de maio, como mandou o prefeito, que valoriza o trabalhador, Lucas Sanches. Então, o ideal seria fazermos audiência, discutirmos, ouvir e chegar a um consenso. Para concluir, é tudo corrido. Segunda-feira vocês estiveram aqui, não tinha o projeto. E ontem também não tinha. Só entrou depois dessa extraordinária. Temos pouco tempo, mas, prefeito Lucas Sanches, pense bem. E ouça o trabalhador, porque é ele que faz, se você mandar, política para a nossa cidade. Agora com a palavra o vereador Geraldo Celestino para falar contrariamente o projeto. Favorável. Não, a favor. Desculpa, a favor. Você viu? Senhor presidente, senhores vereadores, aos servidores, servidoras que estão aqui presentes, a função do Poder Legislativo, que é legislar, fiscalizar. Eu ouvi atentamente os vereadores que me antecederam, e a gente ouvia algum discurso, se não fosse trágico, seria cômico. A Janete Pietá vem aqui na tribuna, minha colega, eu tenho um grande respeito por Vossa Excelência. O marido dela, o Eloy Pietá, marido que é prefeito. O esposo, ele terminou. Senhor presidente, eu até aceito o público interferir, mas a Janete Pietá está aqui, vaiando eu aqui do lado. Eu não estou vaiando. Vaiando, vereador. Não estou vaiando, não. Está me vaiando. Não estou. Senhor presidente, e durante os 8 anos do governo Eloy Pietá, o apelido dele ficou umzinho. Era 1%, o outro ano era 1%. E o Maurício, vamos combinar. A hora que eu terminar de falar, vocês podem vaiar. E eu quero dizer, senhor presidente, além da responsabilidade de nós vereadores estarmos aqui votando o reajuste dos servidores, esta casa tem uma grande responsabilidade com o município de Guarulhos, vereador Alemão do Transporte. Nós somos em 22 mil funcionários públicos e na cidade nós temos 1.350.000 moradores na cidade de Guarulhos, que depende dos serviços públicos, vereador Adalberto. Depende do asfalto, depende transporte coletivo, iluminação pública, saúde pública. E eu presidi o orçamento da casa por muitos anos. Alguém pode conhecer o orçamento como eu? Pode conhecer o orçamento, senhor presidente, igual a eu, mas mais do que eu não conhece o orçamento do município. Nós gastamos 1.500 bilhões de reais na saúde. Nós gastamos 1.7 bilhão na educação. Nós gastamos por ano, com a folha de pagamento, 2 bilhões. O que sobra para investimento? O prefeito Lucas
acabou de assumir o governo agora. O prefeito Lucas tem uma grande responsabilidade na cidade. O prefeito Lucas tem um compromisso com os servidores. 3 meses de governo, só 3 meses. Temos ainda quase 4 anos para dialogar, conversar, melhorar a vida dos servidores, melhorar a cidade, e tenho certeza disso. Ele vai ouvir os servidores, é sensível com a situação de vocês, mas hoje o que a prefeitura pode fornecer é 2% de aumento, mais a inflação dos benefícios. Então, senhores, e não adianta apresentar emenda aqui, que qualquer emenda que apresentar é inconstitucional. O vereador não pode criar despesas. O vereador legisla, fiscaliza, mas não pode mexer no orçamento, não pode ditar quanto o prefeito vai dar de aumento. Então, senhores, com certeza, a maioria dos vereadores estão preocupados sim com os servidores, mas também a nossa preocupação é com a cidade de Guarulhos. Bem, com a palavra agora o vereador Rômulo. Senhor presidente, falar contrariamente o público presente, eu sou o último a falar, no caso aí, em defesa da emenda e contra o projeto de 2%. Eu gostaria aqui, os anteriores que falaram aqui, ou não falaram, eu gostaria de ouvir a opinião da base. Por que eu tenho que votar a favor do projeto? Seria o Geraldo, ele chegou aqui, fez uma falácia, porque tinha duas vagas para falar aí, dos defensores do projeto, e eles não ocuparam essas vagas. E aí dá para entender que ninguém quer mexer no vespeiro, que realmente sem argumento, um projeto que não dá o mínimo, que é a inflação, que é 5,48. Era no mínimo que fazer, porque eu lembro-me que na época do prefeito Almeida, o prefeito Almeida dava sempre a inflação, sempre o reajuste da inflação. E agora menos. Aí o vereador da base aqui está falando, e o Eloy? O Eloy deu 7%, 7,5%, e o 1% é para quem ganhava mais. Quem ganhava menos, o reajuste era maior. Só para ilustrar o vereador Gelé, porque na época ele não morava em Guarulhos, ele nem conhecia Guarulhos na época. Então, eu acho que falta a gente ter algumas informações aqui. Nós temos aqui técnicos, que é a possibilidade, sim, que aprove a emenda. Aí o vereador falou assim, o vereador Geraldo, que seria bom os vereadores da base vir aqui para a gente retrucar. O Geraldo falou que se a gente votar a emenda, ela é inconstitucional. Eu diria que não, está errado. Está errado, viu? O vereador está errado. Por quê? Se a gente aprova aqui e o prefeito sanciona, acabou a ilegalidade. Acabou. Entendeu? Então, aí o vereador usa de um argumento, né? Usa de um argumento que não é legal para poder amedrontar, falar não, e que está errado a gente votar uma emenda. Agora, eu espero que quando a gente votar aqui a emenda e votar no projeto, que nós, se for sem a emenda, nós vamos votar contra o projeto. Agora, amanhã, vocês vão ver aquela tática
da extrema-direita antiga, que é a fake news. Falar assim que nós fomos contra o aumento do servidor, como foi feito ano passado, ano atrasado, que nós queríamos um reajuste baseado, no mínimo, a inflação, no mínimo, no mínimo, a inflação. Aí eles vão falar que nós somos contra o reajuste salarial dos servidores. Então, nós temos base aqui de justificar o porquê que a proposta que o sindicato está negociando, ela é viável. A folha de pagamento a folha está em torno de 43%. Há uma margem muito grande, entendeu? Dá uma margem muito grande. Então é possível, se você repõe a inflação, no mínimo repor a inflação, você não vê aquele medo, vai atingir a folha de pagamento. Então não é justificativa, não é uma justificativa que o governo pode usar para derrubar a emenda aqui. Então eu espero aqui, pedindo para os vereadores da base, os vereadores que vai votar, se é inconstitucional a emenda, então faz o seguinte, vota na emenda, deixa para o governo vetar ou não, joga na mão dele, vota na emenda, lá o governo, aí o governo vota ou não, aí vocês ficam bem com a consciência, porque quem defende o serviço público, que deveria todos nós aqui defender, quem defende o serviço público não vai propor um achatamento salarial, não vai propor um reajuste de 2%, que é menos da metade da inflação do ano. Então, o vereador da base, ele tinha que ter essa consciência, falar assim, pelo menos a inflação, porque ele vai sair na rua aí defendendo o servidor, e aí na hora H, na hora do vão ver, inclusive aquele que falava aqui, que fica xingando todo mundo de comunista, brigando com funcionário público, ele saiu daqui, ele não está aqui, ele fugiu, né? Ele deveria estar aqui debatendo com a gente. Cadê ele? Sumiu. Ele que colocou o projeto aqui para fazer exame antidoping em professor, aí ele não está aqui hoje falando assim, não, eu sou a favor do exame antidoping de professor, mas defendo o reajuste de maneira honesta, essa que nós estamos propondo aqui. A que nós estamos propondo. Então, se há uma desonestidade aí é por parte da base do governo, porque uns veio aqui falar no que tinha uma emenda, a emenda não apareceu, mas era uma emenda de fachada, falar que a emenda colocou uma emenda de 5,48% e a emenda não apareceu aqui, está votando só que a gente está propondo aí. Então, é isso, né? Eu chamo a atenção da base, os vereadores da base, que vote pela emenda, vota, joga nos braços do prefeito lá, que ele sabe resolver, tá bom? É isso, presidente. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa de número 05, apresentada em plenário. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. A emenda. Líder do governo. Encaminha como líder do governo. Encaminha o voto não.
Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Em votação, o projeto. Solicito os vereadores que utilizem o terminal para o voto eletrônico. Encerrada. Aqui, tá aqui, ó. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Justificar também, senhor presidente.